Agora, então, Geraldo Lino, com a apresentação Mudanças Climáticas, as palavras-chave. Geraldo, tudo seu. Obrigado. Boa noite a todos. É um prazer enorme voltar aqui. Quero agradecer ao Ricardo, basicamente, a equipe dele, pela oportunidade. E dizer que não é uma satisfação, um privilégio e uma responsabilidade muito grande de estar aqui essa noite. Bastante importante. Eu sou geólogo de formação, não sou cientista, embora tenha formação científica, sempre iniciei minhas palestras dizendo isso, enfatizando isso, mas eu tenho essa discussão sobre as mudanças climáticas, que eu comecei a travar desde que eu era consultor ambiental, há 20 anos atrás. Ela hoje me dá uma satisfação muito grande fazer parte dela, porque daqui a algumas poucas décadas, quando se for escrever a história da ciência nesse período, vai ficar registrado que a verdadeira ciência, a boa e velha ciência, neste momento e neste assunto, estava sendo defendida por alguns cientistas resolutos. Alguns deles estão aqui: o professor Molion, o professor Kenichiro Sugio, uma das maiores autoridades mundiais no estudo do período quaternário, esse período que nós estamos vivendo, e em grande medida um crescente exército de leigos intrometidos, entre os quais eu me incluo. Nós estamos vendo aqui palestras excelentes aqui do Mark, uma pessoa que não tem qualquer formação científica, fazendo esclarecimentos que raríssimas vezes eu vejo, e eu tenho acompanhado, há mais de 15 anos eu acompanho, faço palestras sobre isso, raríssimas vezes eu vi uma exposição tão lúcida, tão didática e tão ao ponto em relação a essas questões. E eu vou tentar aqui também dar um pouco da minha contribuição a esse respeito. Passa, por favor. Bom, começando, vamos definir essa questão. Como nós vimos aqui até agora, essa discussão sobre mudanças climáticas, como está sendo travada atualmente, ela não tem nada a ver com ciência ou por outro, tem muito pouco a ver com ciência. Ela tem muito mais a ver, ou seja, com fatos científicos observados no mundo real. Em todas as minhas palestras, e eu ultimamente tenho ficado, confesso, mais agressivo em relação a isso, eu apresento sempre o seguinte desafio, que eu já repeti diante de climatologistas profissionais do Brasil e de Portugal. Eu desafio qualquer pessoa, cientista ou leigo, a me apresentar uma única evidência concreta que permita afirmar que o homem tem alguma coisa a ver com a mudança climática dos últimos 150 anos, de modo a diferenciá-las das oscilações muito maiores e mais rápidas ocorridas ao longo do período quaternário e até mesmo dentro do período da época holocênica, os últimos 12 mil anos que nós vivemos, como nós vimos em alguns gráficos aqui que o Mário e o Mark apresentaram. Até hoje, ninguém se apresentou para responder. Se alguém souber, por favor, eu tenho algumas palestras mais adiante, me elucide para eu não dizer besteira nas próximas. Mas esse processo, como o Mark começou a colocar aqui, ele tem a ver com esse alarmismo, essa histeria sobre mudanças climáticas ou aquecimento global, como queira. Ela está sendo motivada por um conjunto de interesses, uma combinação de interesses econômicos, políticos, midiáticos e acadêmicos, bastante restritos. Eu costumo dizer que grande parte desses interesses podem ser resumidos pela frase do imortal Garganta Profunda. Os mais velhos vão se lembrar dele, o delator do caso Watergate, que derrubou o presidente Nixon. Ele dizia: follow the money, sigam o dinheiro. Nós vimos aqui parte dessas pistas. Bom, então, em torno dessa histeria, criou-se uma falsa emergência mundial e se propõe para ela uma solução, entre aspas, de efeitos potencialmente catastróficos para toda a humanidade, que é a restrição do uso de combustíveis fósseis. Nós vimos ali, o Mário apresentou o gráfico, aquela bolacha dele, do consumo da geração mundial de energia e de eletricidade. São dados da Agência Internacional de Energia. Eu cito o mesmo gráfico que tem no meu livro, que tem o título autoexplicativo de A Fraude do Aquecimento Global. 80%, mais de 80% da energia primária mundial é gerada por combustíveis fósseis: petróleo, gás natural e carvão. 2/3 da eletricidade gerada no planeta é gerada por termoelétricas alimentadas a combustíveis fósseis. Não há substituto, não haverá
antes da segunda metade do século, ou seja, bem avançada a segunda metade, 2070, 2080, não haverá substitutos viáveis em grande escala para os combustíveis fósseis. Ponto pacífico. Isso é ponto pacífico. Acreditar em energias alternativas como substitutos de combustíveis fósseis é delírio ou desconhecimento dos fatos. Esse discurso catastrofista, que eu chamo de aquecimentista, entre aspas, não, muita gente chama, eu adotei, ele é baseado em 4 pernas. Pseudociência, que é a distorção de fatos, métodos e ética científica elementares, já vimos aqui alguns exemplos desses, vou citar mais alguns. Alarmismo inconsequente, vimos aqui a brilhante exposição do Mark, mostrando a variação do estado de espírito do jornalista do New York Times, o jornal de referência. O lema do New York Times é "All the news is fit to print", todas as notícias que são dignas de serem impressas. Então você vê que, pelo menos em relação ao clima, o ânimo deles varia mais ou menos de acordo com os ciclos climáticos. Mas aí deixa eu dizer uma coisa a vocês. Eu tenho um irmão jornalista, que é editor assistente do Globo, lá no Rio, e ele fala sempre isso: olha, não seja muito crítico jornalista, porque os jornalistas se regem por uma máxima. Para o jornalista, de modo geral, a boa notícia é a má notícia. A gente raramente vê boas notícias estampadas nos jornais. Então eles têm um princípio que resume muito bem essa história, que a notícia não é o cachorro mordendo o homem, é o homem mordendo o cachorro. Que o cachorro mordendo o homem é normal. Então o clima variando normalmente, seja por frio ou por calor, é normal. Anormal é o homem influenciando isso. Então isso é que é notícia. Então vocês raramente vão ver o professor Molion, o professor Suguio, serem entrevistados pelo Globo, pela Folha de São Paulo, etc. A terceira perna do discurso aquecimentista são limitações energéticas absolutamente necessárias, e a quarta são os sacrifícios socioeconômicos absolutamente inaceitáveis. Então nós podemos ver que é um discurso meio quadrúpede, né? Porque 4 pernas, um discurso meio quadrúpede. Próximo, por favor. A minha tentativa de contribuição para corrigir, ajudar a corrigir o rumo desse discurso, é restabelecer, na verdade, algumas palavras-chave para se voltar a enquadrar essa questão climática. A primeira são proporção, conhecimento e resiliência. Primeira, a proporção correta, colocar o fenômeno climático na sua proporção correta em relação à escala de tempo histórico-geológico. Nós acabamos de ver que, quando consideramos mudança climática no tempo histórico e geológico, não tem novidade nenhuma nisso que nós estamos vendo nos últimos 20, 30, 40 anos. E em termos das reais emergências mundiais, como o Mark falou muito bem, têm sido gastos não apenas bilhões de dólares, centenas de bilhões de dólares com pesquisas, com soluções, com pseudo-soluções para um problema inexistente. Segundo, um conhecimento adequado da dinâmica climática, voltar a se ter aquela visão holística, abrangente da dinâmica climática, que é a única forma de entendê-lo. E a terceira e mais importante palavra-chave é resiliência, aumentada diante de quaisquer condições climáticas futuras. Resiliência é uma palavra, é um conceito da física, que significa a capacidade de recuperação de um corpo físico, de um corpo material, diante de uma ação qualquer, uma ação mecânica qualquer. Uma árvore que se curva diante de um vento forte e volta depois da sua forma normal, está demonstrando resiliência em relação a essa ventania. Nós somos nós somos a primeira geração da história da humanidade que está preocupada com o calor. Como já o Mark e o Márcio já colocaram aqui, o frio traz muito mais problema para a humanidade que o calor, em todas as áreas de atividade humana, saúde, agricultura, etc. Então nós estamos preocupados com o calor? Não brinca. Antes da climatologia, das ciências climáticas serem politizadas, os períodos mais quentes que o atual eram chamados de ótimos climáticos. Por quê? Porque a biosfera ela é muito mais prolífica em períodos mais quentes do que em períodos mais frios. Então, por que de repente um aumento de temperatura de 8 décimos de grau centígrado, segundo o IPCC, de 1870 para cá, é motivo desse escarcéu todo? Próximo. Vamos tentar ver aqui, colocar o clima na proporção histórica, geológica. A tarefa já foi facilitada, porque nós vimos isso em gráfico. Mas olha aqui.
Primeiro, a ideia de mudança climática. Gente, mudança é o estado natural do clima. O clima está sempre em mudança. Mudança climática é quase um pleonasmo. Não existe clima estático. O clima está sempre em mudança. Nós acabamos de ver isso em escala de centenas de milhares de anos ou de milhões de anos. Não vai ser na nossa escala de tempo humana, que vai dos últimos 570 milhões de anos, chamado pelos geólogos Eon Fanerozoico, o Márcio mostrou, naquele gráfico dele que combina a temperatura com CO2, as temperaturas foram mais altas que as atuais. No nosso período quaternário, os últimos 2,5 bilhões de anos, 90% deles se passaram em condições glaciais. Condições glaciais significa uma temperatura média da Terra de 8 graus abaixo do que é hoje. Todo mundo viu aquele filminho de Hollywood, O Dia Depois de Amanhã? É aquilo ali uma era glacial. Imagina a temperatura média do planeta, 8 graus abaixo do que é hoje. Sendo que não existe agricultura, não se conhece agricultura em períodos glaciais. A agricultura é o produto do nosso interglacial. O Holoceno começou há 12 mil anos atrás. Toda a civilização humana tem existido dentro desse Holoceno. Então nós devemos dar graças a Deus que nós estamos no período interglacial.